Sem mais delongas, né? Eu não vou ficar tomando o tempo dos convidados, mas eu gostaria de dar boa noite, de dar as boas-vindas e o nosso muito obrigada já ao professor Jacques e à professora Sandra, das boas-vindas, né, ao professor Jacques, que a professora Sandra já trabalha conosco no curso de pós-graduação. E rapidamente, então, pessoal, eu só vou comentar com vocês como a gente pensou o webinar. Tanto a professora Sandra como o professor Jacques, eles vão comentar com vocês uns pontos que nós elencamos dentro do nosso tema principal, que é a gestão de riscos, né? Os desafios na era digital. E aí, caso vocês tenham perguntas, eu vou pedir que vocês vão colocando no chat, que eu vou fazendo, né? Enquanto mediadora, eu vou fazendo um levantamento dessas perguntas, e aí no final a gente faz um bate-papo de acordo com as perguntas e o aparecimento delas no chat. Então, peço também que, se possível, vocês deixem os microfones de vocês desligados pela questão dos barulhos de fundo, para não atrapalhar na fala, né, dos palestrantes. E de mais a mais, eu vou só apresentar rapidinho, então, tanto o professor Jacques como a professora Sandra, e aí a gente inicia, ok? Então, primeiramente, o professor Jacques, ele é engenheiro mecânico e também engenheiro de segurança do trabalho. Atualmente, né, ele é presidente da SOBS, da Sociedade Brasileira de Engenharia de Segurança do Trabalho, conselheiro do CREA do Rio de Janeiro, coordenador da Câmara de Engenharia de Segurança do Trabalho do CREA também do Estado do Rio de Janeiro, presidente emérito da Academia Brasileira de Engenharia de Segurança do Trabalho, a ABEST, conselheiro do FEBRAE, conselheiro do Clube de Engenharia e sócio-diretor, então, da empresa Xeric Consultoria Limitada. Autor de diversas obras, né? Então, a gente tem entre elas os livros que eu passei para vocês também no convite do webinar, falando sobre aprender como fazer, 126 diálogos de diários de segurança e NR12. E também, nossa mediadora, professora do curso, a professora Sandra, é arquiteta, então formada pela PUC do Paraná, engenheira de segurança do trabalho pela UFSC, mestre em engenharia, também ingressa no doutorado da UNB, consultora empresarial nas áreas de ergonomia, higiene, saúde e segurança do trabalho, perita assistente e judicial em processos de aposentadoria especial, insalubridade e periculosidade. Professora universitária nos cursos de graduação e pós-graduação, inclusive aqui na IMED, né? Ministra cursos e palestras em seminários e congressos de ergonomia, higiene, saúde, segurança do trabalho e previdência social. Eu te dou boas-vindas, passo a palavra para vocês, então, e que a gente tenha uma boa atividade. Obrigada a todo mundo, mais uma vez, pela presença, em especial ao professor Jacques e à professora Sandra pela participação. Pro, a senhora está mutada, deixa eu só... Ok. Muito boa noite a todos. É uma satisfação enorme estar aqui nesse webinar tão importante nesses tempos de pandemia, onde a gente redescobriu uma nova forma de comunicação e de educação. Estamos reinventando junto com as instituições de ensino, em especial o IMED, né? Parabéns pela coordenadora Michele e toda a direção do Instituto Meridional de Ensino aí de Passo Fundo, que está abrindo esse momento tão especial para a gente ouvir opiniões importantes, principalmente de um profissional tão importante para nós aqui no Brasil, como é o Jacques Cheric, né, que eu tive a oportunidade de conhecer, de fazer cursos pela SOBS também, que é no Rio de Janeiro, a Sociedade Brasileira de Engenharia de Segurança, que é uma referência em termos de cursos de qualidade, do que ela proporciona para os profissionais desta área. Então, eu vou ficar como mediadora, a gente vai acompanhando os questionamentos em cima da fala, vamos conversando, é um bate-papo, né, com Jacques Cheric,
E queria dizer que entre o currículo dele tem vários cursos no fora do Brasil também, né, Chirique, além da sua formação, e na prática profissional que é inegável, como um período grande, né, de mais de 20 anos diante da Gerência de Saúde e Segurança da Vale do Rio Doce, que é uma das referências importantes dele como profissional e que nos dá essa satisfação de estar essa noite conosco aqui, conversando sobre gestão de riscos e essa era que se inicia digital aí, que traz tantos desafios e como cada área vai se inserir nesse contexto, e a engenharia de segurança também. Então, nós precisamos nos preparar, estar diante desse novo panorama, nos reinventar e enxergar o futuro e como fazer parte dele de uma forma inserida e continuando sempre a valorização da nossa profissão como engenheiros de segurança do trabalho. Então, eu passo a palavra agora para o engenheiro Jacques Chirique. Seja bem-vindo entre nós. Somos aqui, a grande maioria são profissionais da área, né, de engenharia de segurança e também alunos da pós-graduação de engenharia de segurança do trabalho. Seja bem-vindo. A palavra eu passo então para o nosso palestrante, o engenheiro Jacques Chirique. Seja bem-vindo. Tem que liberar o áudio dele aí, Michele, por favor. Só libera o áudio dele, eu vou fechar o meu agora. Eu liberei aqui. Eu liberei para ele liberar o microfone. Ok, agora sim. Boa noite, é um prazer estar aqui conversando com todos vocês. Espero que a gente possa trocar algumas informações, que eu quero aprender um pouco com vocês também. Essa questão do risco, ela precisa ser conversada com um pouco de calma, de cuidado, porque até uns 20, 25 anos atrás, nós não tratávamos do risco aqui no Brasil, nós tratávamos da prevenção dos acidentes. Era muito comum a gente focar todas as questões de proteção do trabalhador na prevenção dos acidentes. Por volta dos anos 90, do início dos anos 90, surgiu na Itália o que nós passamos a chamar aqui no Brasil de mapeamento dos riscos. O que foi isso? Foi uma mudança do cenário, e aonde você deixava de pensar em prevenir os acidentes e sim fazer a gestão do risco. E aí sim, a partir desse período, começou a surgir no Brasil e, vamos dizer assim, no mundo todo, as questões ligadas à gestão dos riscos. O risco, ele só existe, ou ele começa a existir, quando você tem aquilo que antecede o risco, que é o perigo. Nós precisamos entender que o risco ele é um resultado do perigo fora do controle. O perigo sob controle, ele não oferece o que a gente costuma chamar de risco, né? E a ISO, ela conseguiu aglutinar todos os perigos em 10 grupos. Então, você tem todos os grupamentos de perigos e a infortunística laboral, que é o nosso ramo de trabalho, conseguiu agrupar os riscos em 5 grupos, que são os riscos físicos, químicos, ergonômicos, biológicos e mecânicos. O que são os mecânicos? Os mecânicos são aqueles chamados também riscos de acidentes. As pessoas confundem muito essa questão e não têm noção de como esses riscos se distribuem em relação aos 700 mil acidentes que nós temos anualmente.
Então, eu posso dizer para vocês que nós focamos muito, e provavelmente o curso está muito focado nos riscos ambientais, que não representam nem 10% dos benefícios previdenciários. O risco que tem crescido muito, e que é um risco muito forte, é o risco ergonômico. Dentro dos riscos ergonômicos, nós vamos ver aqui, são os riscos modernos, os riscos do século XXI. Aqueles riscos que nós estamos chamando agora dos riscos que trazem os transtornos mentais. Hoje, a OIT, a maioria dos treinamentos da OIT estão voltados para capacitação dos profissionais, voltados para análise e gestão dos riscos ligados aos transtornos mentais. Aqui no Brasil, a gente jogou esse grupo de risco dentro daquela nossa tradição da NR17, que são os riscos que a gente chama de ergonômicos. Os riscos mecânicos ou de acidentes, esses daí, eles representam 60% de todos os benefícios previdenciários. E desses 60% dos riscos de acidente, 40% são acidentes com mãos e dedos. Então, se você pegar 40 de 60, dá 24%. 24% de 40% de 60% dá 24%, ou seja, praticamente um quarto de todos os acidentes do Brasil são ligados a mãos e dedos. E o que a gente tem voltado para a gestão desse risco? Quase nada. Surgiu recentemente, discutida com muita ênfase e demorou a entrar em vigor por muitos anos a NR12. Essa NR12 é que vem tratar desses riscos mecânicos ou de acidentes, que é responsáveis por 60% de todos os benefícios previdenciários. O que são, ou como é que a gente consegue tratar os riscos? A gente costumava dizer no passado que você tratava o risco através do uso de proteção. Então, era muito comum a gente dizer, vamos proteger o trabalhador, vamos dar EPIs para os trabalhadores. Essa é a forma mais tradicional, eu costumo dizer mais arcaica, é a forma menos técnica de você gerir, de você administrar um risco. Depois, com o tempo, surgiu a prevenção. Prevenção voltada para os riscos, aonde você identifica quais são as probabilidades daquele risco ocorrer e, caso esse risco ocorra, qual é a gravidade, ou seja, qual é o potencial de dano que esse risco pode trazer. Então, quando a gente fala em risco, nós estamos falando em números matemáticos, obtidos através da multiplicação de probabilidade e gravidade. Tem alguns modelos diferentes, por exemplo, o modelo inglês, esse é um modelo que a OIT usa. O modelo inglês ele tem mais uma terceira variável, que é a frequência. Então, você tem probabilidade, gravidade e frequência. E você tem outros modelos, que é probabilidade, gravidade, frequência e meios de atenuação. A BNT usa meios de atenuação como método de você calcular a dimensão do risco. Então, a primeira coisa que nós, prevencionistas, precisamos saber é que os riscos são todos eles quantificáveis e todos eles identificáveis. Eu vou falar mais no finalzinho sobre a nova NR1, onde ela traz no seu bojo a obrigatoriedade das empresas fazerem o inventário dos riscos. Então, antes de você pensar em prevenção do risco, você tem que fazer o inventário do risco. Após o inventário, você vai classificar esse risco. Como que você classifica? Quando eu sei qual é o potencial de dano que ele pode trazer e qual é a probabilidade dele ocorrer. Nos anos, vamos dizer assim, no início do século XX, ou durante o século XX, quase todo, nós voltamos para a proteção. Então, nós abandonamos um pouco a proteção do trabalhador e avançamos um pouquinho na prevenção, onde você antecipa aquele risco para que ele não ocorra
e você pensa em proteger não só o trabalhador, mas proteger o ambiente, para que o ambiente onde ele vai se ocupar não ofereça risco. Eu poderia dizer que foi nessa época que surgiu a robotização, surgiu a mecanização, surgiu a automação dos grandes processos industriais onde você tinha riscos. Então, qual é a metodologia de você evitar o risco? Não é dando equipamento de proteção para o trabalhador, é mecanizando aquele processo onde existia o risco. Então, você tinha uma série de doentes profissionais nos processos de soldagem. A indústria automobilística era toda ela baseada no processo de solda, né? Diversos tipos de solda, que não cabe aqui o momento a gente especificar, e isso hoje praticamente não existe. Todo o processo de soldagem de carrocerias, todo ele é feito através de robôs. Né? Montagens também, praticamente toda ela através de robôs e de automação. Este é o que a gente chama da prevenção. Então, nós passamos pela proteção, chegamos na prevenção e queremos chegar agora onde? No século XXI. O século XXI, a gestão dos riscos, ela vai se dar através da gestão de pessoas, através de gestão das falhas e dos erros, aonde isto principalmente está sob controle de quem? Das pessoas responsáveis pela gestão dos processos. Essa é, ou esse será, o grande passo para que a gente possa realmente trazer a quantidade de acidentes que nós temos no Brasil e de danos e de perdas causada pelos riscos, porque a gente não está pensando apenas na proteção do trabalhador, a gente está pensando na proteção do ambiente como um todo, na gestão dos riscos como um todo, aonde a gente busca encontrar as falhas. Como é que você identifica as falhas? Primeira coisa que eu gostaria de dizer, que as pessoas confundem muito, dizendo que o trabalhador falhou. O trabalhador não falha, o trabalhador erra. Né? Já dizia o ditado popular, pelo menos aqui no Rio de Janeiro, que errar é humano. Então, as máquinas falham. Os trabalhadores, eventualmente, podem errar por falta de treinamento, de supervisão, de educação, de gestão, e não, como se dizia no passado, por atos inseguros. Essa teoria do Heinrich já foi abandonada há muitos anos. Eu dei muitas aulas usando até os dominós do Heinrich. Essa teoria foi abandonada depois pelo Frank Beard, já nos anos 90, e hoje a gente diria que a teoria mais de gestão dos riscos é a teoria da Dupont, onde a gente tem aí as ferramentas de gestão dos riscos, que eu vou falar daqui um pouquinho. Então, essa gestão dos riscos, ela passa muito por você saber identificar as falhas dos processos, dos procedimentos, dos equipamentos e também da falta de capacitação, treinamento, ajuste do trabalhador para aquele posto de trabalho. Com isso, você vai ter... Xerique, só vou para contribuir, sempre nós teremos o ser humano inserido nesse contexto, né? Então, só robotizar ou pensar em sistemas inteligentes, sempre nós vamos ter o ser humano inserido no contexto de trabalho, né? Não é? Então, por mais que modernize, que a gente pensa numa era mais robotizada, sempre nós temos essa questão de que alguma coisa vai estar no controle, no comando das pessoas, né, que fazem parte desse ambiente, como está colocando. Eu costumo dizer, Sandra, que essa questão da robotização, mecanização, automação é que tem trazido os grandes transtornos mentais, é que tem aumentado consideravelmente os riscos para os trabalhadores dentro daquele grupo da ergonomia, né? Porque agora você tem um trabalhador praticamente inserido dentro de um processo mecanizado, robotizado, onde ele, né, conforme Charlie Chaplin já dizia no seu filme, ele passa a ser uma peça da engrenagem. E ele não é uma peça da engrenagem, ele tem as suas deficiências, ele tem as suas falhas de treinamentos, ele tem a sua capacitação, que às vezes não foi adequada para aquele risco que ele tem que se envolver. Então, a gente sempre vai ter erros e falhas. Não adianta a gente pensar em automatizar ou mecanizar todo um processo, que sempre você vai ter a parte humana envolvida na gestão desse processo, e aí você sempre vai ter que ter também, levar em consideração. Tem aumentado muito
os benefícios previdenciários em cima desse tipo de afastamento, que são os transtornos mentais. Então, existe uma metodologia que é muito utilizada e que está sendo utilizada agora no Brasil, felizmente. Nós conversamos muito com o pessoal lá de Brasília para implantar o GRO, para implantar o PGR, que é a metodologia da matriz de tolerabilidade. O que é a matriz de tolerabilidade para aqueles colegas que estão aí, que ainda não estão familiarizados com isso? Você tem, de um lado, as probabilidades e, no outro lado, a gravidade. Quando você faz o cruzamento, né, com coordenadas de abscissas, você consegue encontrar o ponto em comum aonde elas vão se cruzar. Esse ponto em comum dentro dessa matriz, que pode ser uma matriz 3x3, uma matriz 4x4, 5x5, de acordo com os riscos ou com os graus de riscos, de probabilidade e de gravidade que você queira desenvolver, você vai definir a sua matriz. Então, eu já tenho aqui o que é o meu risco, como é que eu chego no meu risco através da probabilidade e da gravidade. Eu já tenho como jogar ele dentro de uma matriz, e agora, dentro dessa matriz, eu vou tirar 3 tamanhos de riscos, 3 graus de risco, que muito se fala. Eu tenho os riscos que eu chamo de aceitáveis. O que são os riscos aceitáveis? Aqueles que, ao cruzar probabilidade e gravidade, eu vou ter um número, eu vou ter uma quantificação que me diz que aquele risco está sob o controle dentro dos procedimentos que eu tenho no momento. Mais para frente, de acordo com o cruzamento dessas variáveis, eu vou ter riscos moderados. O que seriam riscos moderados? Riscos que trazem, né, ou que podem trazer danos para os equipamentos, para a indústria, para a propriedade, também para os trabalhadores, mas que eu aceito a sua existência por serem moderados, mas eu tenho que ter mecanismos de melhoria desses riscos para que eu possa transformar os riscos moderados em aceitáveis. E hoje a gente conta, né, Chiriqui, essa questão da era digital, com tantos mecanismos, como a gente vê, por exemplo, o que era difícil de entrar em espaços perigosos, e hoje a gente tem vários mecanismos, tipo os drones, né, que são usados para auditar e fiscalizar, enfim. Nós temos a tecnologia vindo nos processos produtivos, que é a indústria 4.0, a construção 4.0, e na engenharia de segurança também. A gente conta com essa amenização dos riscos, como você estava falando, os inaceitáveis, né, aqueles mais iminentes, né, que a gente não consegue colocar o ser humano sem garantir 100% a sua segurança, através não só da mecanização, mas de recursos eletrônicos, né? Como é o caso do drone que a gente vê para fazer inspeção, por exemplo, em torres, né? Em áreas de risco de queda de altura, e espaços confinados, enfim. Hoje a gente tem essa tecnologia a nosso favor para poder trabalhar melhorar essas condições de probabilidade aí que você está colocando, né? Esse exemplo seu é muito bom, Sandra. Eu fui fazer uma desinterdição de uma plataforma de petróleo em Vitória do Espírito Santo e tinha um porão onde você tinha a probabilidade de você ter, além de ser um espaço confinado, você tinha a probabilidade de ter um ambiente contaminado por gases explosivos ou tóxicos. E, tradicionalmente, o que se fazia era descer lá um técnico de segurança com explosímetro ou com uma PA-54, que é uma máscara de ar autônomo, ou com uma linha de ar mandado, para fazer avaliação e mensuração, né, da qualidade do ar desse ambiente. Então, hoje em dia, praticamente não se faz mais isso. Não desce um trabalhador para fazer esse trabalho no subsolo, no subsolo não, nos pavimentos, né, ou nos patamares mais inferiores. Você desce aquilo ali com um sensor, que é como se fosse um robô através de uma linha, e ele te manda todos os informes. Na verdade, parece um aspiradorzinho de pó. Se você vê, ele parece um aspirador de pó antigo, ou então um robozinho daquele de filme mesmo, né, do Star Trek, da época da Guerra das Estrelas. Ele desce
pelo cabo de aço, ele vai lá no último porão da plataforma e dentro dele você tem todas as coletas de informações. Depois você puxa esse equipamento e ali você tem todas as informações. Ou seja, se eu tenho um ambiente, que é o ambiente que eu ia chegar agora, que é o ambiente de risco não aceitável, aí vem a engenharia de segurança, aí vem vocês, colegas, com as medidas de engenharia. Por isso que o engenheiro tem que estudar muito. Além de estudar os 5 anos de engenharia, ele tem que estudar mais 2 anos para ser engenheiro de segurança, porque aí ele precisa desenvolver projetos e procedimentos para transformar os ambientes de riscos não aceitáveis em riscos moderados, e ambientes de riscos moderados em ambientes de riscos aceitáveis. Este é o papel da engenharia de segurança. O nosso papel não é monitorar só o ambiente, é monitorar e prover e promover medidas de controle para atenuação, gestão e redução dos riscos. Então, é muito equivocado a engenharia de segurança quando acha que o papel dele é identificar os riscos ou classificar os riscos e passar a fazer, vamos dizer assim, alarde daquele risco. O nosso papel só está concluído quando eu apresento uma medida saneadora daquele risco. Isso é que eu acho que vocês, os engenheiros, têm que partir daqui para frente. É muito difícil. O engenheiro de segurança ele estuda 7 anos, 5 de engenharia mais 2 de pós-graduação, para poder entender que o papel dele é muito importante na proteção da saúde e da segurança dos trabalhadores. Eu, como foi dito pela Sandra, ela sabe, eu assessoro um setor que é considerado essencial nesse momento de pandemia, que é o setor de limpeza urbana, que envolve 400 mil trabalhadores em todo o Brasil. Nós fizemos procedimentos e todo dia, praticamente, eu tenho discussões sobre como proteger esses trabalhadores nesse momento de pandemia. Você imagina que hoje nenhum trabalhador, nenhuma atividade da limpeza urbana deixou de ser executada por falta de proteção, porque nós criamos procedimentos, regras, controle de erros e falhas, de possíveis erros e possíveis falhas, para que esse trabalho pudesse ocorrer dentro das regras de segurança. Quer dizer, não apenas eu, nós temos infectologistas, nós temos médicos, nós temos outras profissões envolvidas nesse trabalho, que nós fizemos um procedimento gigantesco para ser seguido por todas as empresas que são obrigadas a continuar fazendo esse trabalho tão importante. E deve ser bem difícil, né, Xerique, porque esse pessoal de coleta de lixo, os garis, a gente esbarra numa questão de escolaridade, né, para trabalhar a questão de conscientização. E eu lembro de uma colega que trabalhou muito tempo numa grande empresa em Curitiba de coleta, e ela dizia que o maior problema era a questão humana, principalmente da atenção permanente no trânsito, né? Então, eles tinham muito problema, além da questão da contaminação, do risco biológico, a questão dos atropelamentos, né? E dos riscos por fazer esse trabalho durante um momento na rua, né? Que eles fazem a coleta, enfim. Mas eu imagino essa dificuldade e até lamento que a normativa que estava em consulta pública, que até nós tivemos a oportunidade de nos encontrar numa audiência pública no Ministério em Brasília, e onde estava sendo já discutida, já no finalmente, de uma normativa para esses serviços e que não finalizou, né, Xerique? Acabou não se concretizando, não foi regulamentado, enfim, não saiu do papel. Infelizmente, essa norma regulamentadora, que seria voltada para o serviço de limpeza urbana, ela foi postergada mais para o final, ela não saiu de pauta, ela está na pauta da CTPP, que é a Comissão Tripartite Paritária Permanente, lá de Brasília, ela continua agendada, mas ela foi empurrada um pouquinho mais para o final, e agora com esses 5 meses, por enquanto, né, de delay de trabalhos da CTPP, provavelmente ela vai ficar para 2021. Ela já estava realmente pronta, ela já estava discutida nos seus finalmente, nós tivemos audiências públicas, uma audiência pública foi aí no Rio Grande do Sul, nós tivemos no Rio Grande do Sul, tivemos audiência pública na Bahia, Salvador, em São Paulo e aqui no Rio de Janeiro.
Foi audiências públicas com auditórios lotados, organizados pela Fundacentro, né? Infelizmente, ela foi jogada um pouquinho mais para o final, mas eu tenho certeza que ela vai ocorrer. Então, voltando ao nosso risco, né? Eu queria lembrar para vocês que depois que você tabula todos os seus riscos, depois que você define qual é a dimensão do seu risco, você tem que estabelecer um plano de ação. E para você estabelecer um plano de ação, você tem ferramentas, né? Você tem aí grupos de ferramentas que eu poderia dizer para vocês. Você tem ferramentas agrupadas em 7 grupos, você tem ferramentas agrupadas em 14 grupos, que são aquelas primeiras 7 mais outras 7, e você tem ferramentas agrupadas em 21 grupos, totalizando 21 possibilidades de ferramentas. Pra você ter ideia, a gestão dos EPIs é um dos itens, um dos 21 itens. Então, quando a pessoa acha que vai fazer gestão do risco uso de EPI, eu fico triste, porque ele está usando ali menos, ou talvez em torno de 5% do potencial de gestão daquele risco. Quer dizer, Chirique, só pegando esse gancho que você falou do EPI, é uma pergunta recorrente que fazem para a gente com relação a toda essa modernidade eletrônica de digitalização de documentos, que até agora está sendo aceito os programas de gestão digitais, e ainda a gente esbarra em alguns documentos que são papel e a gente não consegue mudar isso, né? O controle de EPIs que você falou, a questão de fichas de EPI e outros documentos formais, que ainda nós, na engenharia de segurança, temos uma dificuldade em enxergar uma forma diferente de fazer a gestão disso, né? Apesar de toda a modernidade e a era digital que a gente vive, ainda nós esbarramos, né, em algumas questões aí documentais, né? Você tem razão, né? Nós que fazemos perícias sabemos que os peritos de um lado, ou peritos assistentes técnicos de outro lado, têm esse desejo de pedir a comprovação da atenuação pelo fornecimento dos equipamentos. E isso, se a empresa não tiver a gestão disso, realmente ela não consegue provar que atenuou o risco fornecendo os equipamentos. Eu assessorei por muitos anos, né, nessa parte de perícias judiciais, uma empresa de São Paulo, e nós conseguimos implantar lá na intranet da empresa a gestão do uso e fornecimento dos EPIs. O que significava? A pessoa precisava de uma máscara, né, que está muito na moda agora falar da máscara, ele ia ao almoxarifado, pedia a máscara, e lá no terminal de computador do almoxarifado, dava entrada com o pedido dele, ele assinava eletronicamente que retirou esse equipamento, e aquela informação ficava no banco de dados, ou seja, na intranet da empresa, disponível para quando houvesse uma reclamação trabalhista, a empresa pudesse gerar todas as fichas de entrega dos EPIs com data, com dia, com hora, nome da pessoa, matrícula e o equipamento fornecido. Mas você sabe que mesmo assim ainda dava aquela discussão. Mas o prazo de validade do equipamento. Então, vinha aquela discussão se o prazo de validade do equipamento é o CA que o Ministério do Trabalho fornece, que é de 5 anos, ou se o prazo de validade do equipamento é dado pelo fabricante. Quem tiver a paciência de ler a NR6, que é a norma que trata dos EPIs, é dito lá que a validade do EPI é dado pelo fabricante e de acordo com o SESMIT da empresa. É o SESMIT da empresa que define qual é o equipamento que deve ser usado e qual é a validade de acordo com o fornecedor. Não é os 5 anos do teste de ensaio que o Ministério do Trabalho faz. Então, é muito equivocado se dizer que os equipamentos valem por 5 anos. Ele é válido para venda durante 5 anos após aquele ensaio. Mas, para o uso, né, eu vou dar um exemplo clássico, o uso de uma máscara num ambiente contaminado, ela pode ser de meia hora. Se ela saturar, se o ambiente tiver uma saturação de 50 vezes o limite de tolerância, aquela máscara ela vai estar saturada em meia hora. Então, as pessoas têm que entender que a validade do EPI não é da fabricação, e sim das condições de uso do ambiente e da concentração do agente nocivo que existe no ambiente. Então, é muito importante a gente entender que
Se a gente puder não fornecer o EPI, não vamos falar de pandemia por enquanto, não. Vamos falar de ambientes industriais e ambientes de trabalho. A gente tenta melhorar as condições do ambiente através de medidas de engenharia de segurança. Por exemplo, no caso daquele porão lá da plataforma, como é que a gente resolveu o problema? Aumentando a ventilação. Então, nós multiplicamos por 20 vezes a tiragem de ar, a troca de ar daquele ambiente. Dessa maneira, eu tinha certeza que eu teria sempre oxigênio entre 19% e 21%, que eu não tinha monóxido, que eu não tinha agente químico, que eu tinha uma velocidade de troca do ar que não dava tempo de existir a contaminação caso houvesse um vazamento. Isto é medida de engenharia, gente. A engenharia se faz com ciência, não se faz com distribuição de equipamentos ou com medidas de controle administrativo apenas. Medidas de controle administrativo têm muita importância, mas as medidas definitivas que vão resolver o problema de forma concreta é quando você atua dentro do ambiente com medidas de engenharia. Você vai, por exemplo, nós vamos falar segunda-feira de noite com 2 deputados lá de Brasília, que são da Frente Parlamentar da Engenharia de Combate a Incêndio, sobre uma nova legislação que está saindo agora, onde diversas profissões querem se envolver na prevenção de combate a incêndio. Gente. Prevenção de combate a incêndio é uma cadeira da engenharia de segurança que vocês devem estar estudando aí. E não adianta dizerem o curso de engenharia de segurança só tem 60 horas de combate a incêndio. Ele tem 60 horas de combate a incêndio, mas tem pelo menos 2, 3 anos de engenharia, onde a pessoa estuda termodinâmica, mecânica dos fluidos, hidráulica, que isso tudo faz parte da prevenção e combate a incêndio. O Cherique, e essa questão nós estávamos falando também, você falou da alteração da NR1, né? Como que você vê isso com bons olhos, de alterar de fazer essa unificação de informações e desengessar um pouco a questão do PPRA, do PCMSO? Vamos lá, então. Essa é a parte final mesmo que eu ia falar, né? Saiu a NR1. Eu estava dando uma palestra no dia antes, dizendo, olha, pode ser que venha a sair, e ela saiu no dia seguinte. Foi antes da pandemia. Ela foi publicada, felizmente, ela foi publicada com 1 ano para entrar em vigor. Ela vai entrar em vigor em março do ano que vem. Então, durante esse período, o PPRA continua existindo, continua valendo, mas já é uma ferramenta em extinção. Por que o PPRA foi extinto? Porque o PPRA só tratava de 3 riscos, os físicos, os químicos e os biológicos. Já o PGR ele vai tratar também dos ergonômicos e dos mecânicos. Ou seja, 90% dos benefícios previdenciários não faziam parte do PPRA, gente. O PPRA era a NR9. A NR9 não era um passeio pelas 36 NRs. Agora sim, a NR1, que é a NR-mãe, ela diz, olha, o PGR é para todos os riscos, todos os grupos, os 5 grupos de riscos. E mais, não tem um modelo de PGR que o antigo Ministério do Trabalho vai doutrinar como se deve fazer. Cada empresa vai buscar o seu modelo de gestão. Aí sim entra a modernidade da tecnologia. Cada empresa vai desenvolver uma ferramenta de gestão dos seus riscos. Mas você precisa de ter 3 etapas, né? O PGR está pedindo 3 etapas, que é o primeiro, que é inventário do risco, depois a classificação do risco, ou seja, a graduação desse risco, qual é o tamanho dele, qual o potencial de danos que ele pode causar, e, finalmente, o plano de ação. Esse plano de ação que é a gestão do risco. Você tem que mostrar um plano de ação com prazo, com toda uma metodologia, com períodos que você vai adotar medidas preventivas, corretivas, para que esse risco não se transforme em doenças ou acidente dos trabalhadores. Foi adiado por 1 ano, porque o governo entendeu, e eu tive que concordar com essa opinião deles, que é muito difícil você
tirar o PPRA, que está há 25 anos. O PPRA existe há 25 anos, desde 1994, dezembro de 94, a partir de 95 você já tinha o PPRA. Então as pessoas achavam e continuam achando que o PPRA servia para tudo. Você ia ter uma perícia numa empresa, o perito chegava lá e pediu o PPRA, quando o PPRA não era um indicador de riscos, entendeu? Vamos dizer, de todas as questões que o trabalhador podia estar exposto naquela empresa. Você tem o benefício previdenciário da aposentadoria especial, ele era baseado também no PPRA, no LTCAT e também no PPRA. E as empresas achavam que fazendo o PPRA tinham resolvido todo o seu programa de gestão dos riscos. E não tinham, porque 90% dos outros benefícios que estavam ligados aos riscos de acidente não se tinha nada. Dos riscos ergonômicos, que são hoje 30%, o que mais adoece as pessoas são os riscos ergonômicos. E as pessoas no passado achavam que ergonomia era mobiliária, altura de mesa, braço de cadeira, se a cadeira tem 5 rodízios ou 4 rodízios. Isto é um dos 8 itens que compõem a NR17. A NR17 ela é dividida em 8 grupos. Então, hoje, os transtornos mentais e os afastamentos por conta desses transtornos tem crescido muito. Né? Se você pegar o Anuário Estatístico da Previdência, tiver a paciência de ver lá quais são os códigos, vocês vão ver que os códigos, que são os CIDs, né? O CID-10, que é da medicina, você vai ver quais são os CIDs mais prevalentes, o que mais cresce. O que mais cresce é os acidentes de trajeto. Né? Hoje, praticamente, a gente tem 20% de todos os benefícios acidente de trajeto. No início do governo atual, o acidente de trajeto tinha sido retirado do acidente do trabalho, mas o Supremo mandou voltar. Então, hoje, o acidente de trajeto continua fazendo parte das estatísticas das empresas. Quer dizer, você não consegue gerenciar 20% de todos os seus acidentes, que são os acidentes de trajeto. Não estou falando de trânsito, não. Acidente de trânsito é uma coisa, acidente de trajeto é outra coisa. Acidente de trânsito... E aí eles estavam... foi em novembro, né? E aí eles revogaram, aí em maio que voltou de novo, né? Voltou. E como que você vê já a questão do e-social? Porque o e-social ninguém mais falou, né? Dessa unificação, que é um caminho sem volta, a questão da carteira de trabalho física, né? Que é a ideia do e-social, trazer essas informações da engenharia de segurança também, né? Junto com as demais informações. O e-social seria o século XXI verdadeiro. Só que as pessoas não conseguiram entender isso e começaram a achar que o e-social era apenas um banco de dados. Na verdade, você precisa de um banco de dados poderoso para você planejar suas ações futuras. Como você vai planejar as ações voltadas para a proteção do trabalhador quando se achava que os trabalhadores adoeciam por ruído, por calor, por exposição a agentes químicos? Não adoece, só 10% dos benefícios previdenciários eram os riscos ambientais, físicos, químicos e biológicos. Quando começou a se mapear, de fato, entendeu? Os benefícios previdenciários, é que se identificou, olha, os trabalhadores não estão adoecendo apenas por isso, ou não estão se acidentando por esses riscos. Infelizmente, os nossos cursos de engenharia ainda dedicam uma grade, né? Um tempo da grade muito grande para esses, vamos dizer, riscos do século XIX e do século XX. Os riscos do século XXI não são esses, gente. Entendeu? Os riscos do século XXI são outros. Nós precisamos estar atentos para isso. Né? Infelizmente, a gente não pode, né? E eu digo isso porque eu fui do CONFEA, fui vice-presidente do CONFEA, fui vice-presidente do CREA, a gente não consegue registrar um curso ou dar o registro do engenheiro se ele não tiver feito o curso de 600 horas com aquela grade do parecer 19 do MEC. Se não cumprir o parecer 19 do MEC, com aquela gradezinha lá de 1979, 79 ou 81? Já estou mais ou menos, acho que é de 81, parecer 79 de 81. Aquela grade é a grade do século XX. Você não pode mudar. Se você mandar lá para o CREA para registrar um curso e não tiver como a grade aquele curso, com aquela carga horária, o curso não é registrado. E depois os egressos não vão conseguir o registro de engenheiro de segurança. Infelizmente,
O MEC, onde a gente pode fazer isso, a gente já tentou. Existe um curso de engenharia de segurança pleno de 5 anos, que é dado em Minas Gerais, já tem 120 graduados já formados, registrados. Este é um curso que tem uma grade diferente do parecer 19. Mas os de pós-graduação têm que seguir o parecer 19. Senão, não consegue. Então, Sandra, a gente tem essa dicotomia. O mundo foi para frente, a gente está no século XXI, já 1/5 do século XXI já se foi, né? Os 20 primeiros anos do século XXI já foram, e nós continuamos a ter que formar os alunos com uma grade do século XX, onde a gente dá uma ênfase, por exemplo, você dá higiene industrial, eu me lembro, 60 horas, e combate a incêndio você tem 30 horas ou 40 horas, de acordo com a modelagem de cada instituição. Então, a gente precisa realmente modificar isso. É bem difícil, até para quem trabalha nos cursos, no caso, eu sou professora do curso de pós-graduação, e a gente enxerga esses avanços acontecendo e esse engessamento, e também em algumas disciplinas a gente sente uma necessidade de uma carga horária maior e outra menor para poder fazer essa sincronia. Então, sempre que eu converso com os alunos, com quem está fazendo a formação, é de buscar outros cursos complementares, porque só a carga horária da engenharia de segurança não vai te dar segurança para atuar, né? E para a gente falar ainda dessa era digital que está entrando e como a gente vai fazer para os profissionais se prepararem, porque a gente não pode se ver fora do mercado por não estar atualizado com essas ferramentas e enxergando claramente um mundo novo, né, que está sendo construído. Eu tive até uma experiência numa obra que eu fui fazer um desembargo, foi em Florianópolis isso, e o fiscal olhou para mim e falou assim, vem cá, você não é engenheiro de segurança? Sim. Por que vocês não usam maquete eletrônica para fazer os PCMAT? Por que vocês não usam tecnologia para fazer gestão e enxergar os riscos e as proteções antes de colocar isso em prática? Então, eu vejo assim que a gente ainda está pedalando, né, e olhando para frente, enxergando essa necessidade, mas ainda não se sentindo apto ou vendo essas inovações ao nosso alcance aplicáveis para a engenharia de segurança. É isso que eu acho que falta, que a gente precisa acordar, né, e despertar os profissionais nesse sentido, né, para olhar todas essas ferramentas de gestão que nós temos disponíveis em outras áreas e que podem perfeitamente ser aplicáveis à engenharia de segurança para a gente poder acompanhar essa modernidade, essa inovação que vem em outras áreas e que a gente pode somar na nossa também. Isso é verdade, Sandra. Eu fiz muita NR12, quer dizer, a adequação de empresas para atender a nova NR12. E esse trabalho que eu fazia e faço, né, ele é todo informatizado. Depois de pronto, isso, na época, virava um pendrive. Então, quando eu fui no Ministério do Trabalho para apresentar lá o trabalho para desinterditar a empresa, que a empresa tinha sido interditada e tinha recebido prazo de 60 dias para apresentar uma NR12 implantada, e foi até o próprio fiscal do Ministério do Trabalho que tinha me indicado, o Xerique sabe fazer isso. Eu fui lá e fiz. Eu levei o pendrive. Quando cheguei lá com o pendrive, ele falou, não, eu quero impresso. 3 vias impressas. Então, eu tive que voltar na empresa, mandar imprimir em 3 vias, mais ou menos um calhamaço de 300 páginas, com plantas, porque cada máquina tinha que apresentar a planta da máquina, tinha que apresentar todo o inventário do risco através de mapas de risco da empresa, daquelas oficinas. Não adiantou levar em CAD, não adiantou levar tudo eletrônico. Não, precisa ter aqui 3 vias, porque uma via vai ficar arquivada, outra via vai para o fiscal ir no campo conferir. Então, não adianta a gente querer modernizar muito se você não tem os órgãos que vão fiscalizar você modernizado. O PCMAT é outro exemplo. A gente pode fazer um PCMAT totalmente eletrônico, mas você não consegue o fiscal chegar na obra e você mostrar para ele, vamos ver o PCMAT ali na tela do meu computador. De jeito nenhum. Eu quero ver o PCMAT em papel. Volta amanhã aqui, eu quero o PCMAT impresso.
Cansei de fazer PCMAT impresso para fiscal quando vai na obra pedir o PCMAT. Eu digo, dá um pendrive para ele, leva o pendrive, vem em casa, vê lá. Então, hoje, né, pegando esse link da pandemia que está obrigando a gente a falar aqui no Rio Grande do Sul por computador, e até quero fazer um parênteses, Rio Grande do Sul, eu gosto muito porque o meu curso de higiene industrial eu fiz aí na PUC do Rio Grande do Sul com a professora Berenice Gelser. Não sei se vocês chegam a conhecer ela é uma médica da OIT, que deu esse curso algumas vezes aqui no Brasil. Fiz o primeiro que foi dado aí na PUC de Porto Alegre. Eu morava aí num hotel aí, não sei nem se o hotel ainda existe, aí fiquei 6 meses morando aí em Porto Alegre. O hotel, acho que era Embaixador, não sei se o nome é esse. Então, é como você disse, eu tive... O hotel agora deve ser Michuruca, né? Mas há 40 anos atrás era bonzinho, era o que a Vale podia pagar para mim. Então, você, além dos 5 anos de engenharia, tem os 2 de engenharia de segurança e depois as especializações, para você poder chegar e dizer, olha, eu entendo um pouquinho disso, eu quero dar opinião sobre isso, eu quero fazer isso na minha empresa, entendeu? Então, eu acho que esse momento de pandemia está servindo para mostrar isso, a modernidade. Hoje, talvez, a Sandra, que é especialista, pode dar os seus cursos online, daqui para frente, você pode começar a vender aí os seus aplicativos, os seus cursos. Eu não, porque eu prefiro dar palestras, né, rápidas, de 1 hora, de 2 horas, do que dar um curso mais longo. E hoje você pode fazer isso com muita facilidade. E está servindo essas ferramentas agora que a gente está vendo aqui, facilitando esse à distância. Quer dizer, na verdade, vamos mudar o conceito. Hoje não existe mais nada à distância, nós não estamos distantes, nós estamos não presencial. Então, não remoto. Remotos, né? Remoto. Não presencial. Nós não estamos presentes, mas estamos remotos, estamos eletronicamente linkados. É isso. Perguntas? Tem até uma pergunta sobre acidente de trajeto que eu vi aqui, mas antes de eu passar para as perguntas, eu só queria aproveitar a presença do Cherique, como ele ficou muito tempo na Vale, para falar um pouquinho de Brumadinho, né, daquele acidente, o que despertou em nós, né, no Brasil todo, essa questão da necessidade de manutenções e tal. Imagino para ti que trabalhou na empresa, tudo que foi ver isso, né, acontecer. Queria que você comentasse alguma coisa para nós sobre isso. Bem rápido, né? Eu quero dizer que os 2 acidentes que envolveram a Vale do Rio Doce foram em unidades que a Vale adquiriu após a privatização. Durante a Vale, como uma empresa de economia mista, todos os ambientes da Vale foram criados e desenvolvidos pela própria Vale. Quando a Vale foi privatizada, ela focou o seu negócio no minério de ferro e ela foi se associando e comprando outras empresas de mineração. As 2 que nós tivemos acidentes graves foram empresas que a Vale comprou, que já se encontravam daquela forma. Não foram empresas em que a Vale fez o planejamento, projeto e execução de lavra e de operação das suas minas. Então, com certeza, essas unidades daqui para frente e as bacias de rejeito, né, que foram as principais causas dos acidentes, elas têm que ser reavaliadas e feitas de uma maneira em que nós possamos ter certeza que o risco que esses ambientes possam oferecer estejam realmente controlados e seguros. Todas as 2 unidades onde ocorreram os acidentes foram unidades que a Vale adquiriu após a sua privatização. E, com certeza, nós sabemos que a engenharia de segurança ainda tinha uma visão muito restrita ao ambiente laboral. Esse é um grande erro que nós sofremos, que os engenheiros de segurança sofrem. As pessoas entendem que o meio ambiente é da questão do pessoal da área ambiental, mas o meio ambiente, quando ele afeta o trabalhador ou pode afetar o trabalhador, ele continua a ser um risco dos trabalhadores. Então, uma bacia de rejeito é um tratamento específico do pessoal da área ambiental. Mas caso essa bacia se rompa, como foi o caso, vai
levar o dano para quem? Para os trabalhadores. Então, a análise de risco desses ambientes tem que envolver também a engenharia de segurança. Você nunca poderia ter um refeitório, né, posteriormente a barragem, se caso ela se rompesse, todo aquele volume de água de rejeito ia atingir o refeitório e as áreas de alojamentos, o de lazer daqueles trabalhadores. Lembrando que isto foram 2 minerações que a Vale adquiriu após a privatização. A Vale, quando economia mista, dificilmente a gente teria um risco como esse. Ótimo, professor. Xerique, nós temos algumas perguntas aqui. Uma é do Patrick Sabe, ele gostaria que a gente falasse um pouco mais sobre o acidente de trajeto, sobre o que é o acidente de trajeto, a diferença do acidente de trajeto e do acidente de trânsito, é isso? Que ele pode responder, professor Xerique, por favor. Não, o acidente de trajeto é quando envolve o trabalhador se deslocando da sua residência para o trabalho ou do trabalho para a sua residência. Assim está na legislação previdenciária que registra os acidentes. Acidente de trânsito envolve toda a população, envolve toda a sociedade. Então, quando a pessoa está se dirigindo para o trabalho ou está retornando do trabalho para casa, é acidente de trabalho. Mesmo que ele tenha ocorrido no trajeto. Por isso que a gente chama de acidente de trajeto. Tem que ter nexo entre aonde ele mora e aonde ele trabalha. Esses acidentes têm crescido muito, né? Eu me lembro quando eu comecei nessa área, eles eram em torno de 3% a 4%. Hoje eles são 20%. Por que isso? E ele consegue todos os direitos de um acidente normal, a estabilidade de emprego, tudo isso, né? Por que esse acidente tem crescido muito, Sandra e nossos colegas? Porque hoje, acreditem, mais de 50% dos acidentes e dos benefícios previdenciários não ocorrem intramuros, não ocorrem na indústria, ocorrem nas atividades chamadas serviços. Ocorrem fora das empresas, ocorrem fora daquela atividade intramuros, que tradicionalmente no século XIX e até a metade do século XX era exclusividade os acidentes ocorrerem dentro da empresa. Então, hoje, como você tem 50% das atividades, dos acidentes ocorrendo na atividade que a gente chama serviços, então esses acidentes ocorrem muito quando as pessoas estão se deslocando ou estão fazendo o seu trabalho, porque aí você tem o acidente do trabalho quando não é só deslocamento, quando a pessoa está trabalhando também. Então, ele está trabalhando, dirigindo um veículo e ele se acidenta. É um acidente de trabalho, porque ele estava no exercício da atividade dele. Não é nem de trajeto, não. É acidente do trabalho que ocorreu no trânsito. Para vocês terem ideia, nós temos, em média, 50 mil lesionados e muitos com gravidade no trânsito. No acidente do trabalho, nós temos só em torno de 4 mil mortos. Mas no trânsito, nós temos em torno de 50 mil, mais de 10 vezes. Então, acidentes de trânsito que ocorrem no trânsito, não só os de trajeto e os do trabalho que ocorrem no trânsito, é uma coisa muito grave. Por quê? Às vezes, eu dou participo de alguns debates sobre isso. As pessoas não entendem que um acidente de trajeto, de trânsito, ou um acidente no tráfego, ele envolve 3 coisas. Ele envolve o trabalhador, a via e o veículo. E, normalmente, a culpa sempre recai sobre o trabalhador. Então, não tem gestão sobre a via, nem gestão sobre o veículo. O que acontece? Hoje, os veículos, e eu sou engenheiro mecânico, eu gosto muito dessa discussão, hoje os veículos estão cada vez ficando mais modernizados. Nós precisamos ter freio a disco nas 4 rodas, nós temos diferenciais autoblocantes, nós temos cinto de segurança, nós temos airbag, nós temos sensores de distância, nós temos sensores de mudança de faixas. Então, cada vez mais você vai ter nas melhorias, como eu costumo dizer,
no veículo. E na pista também. Infelizmente, nas vias, né, a gente tem as vias do Brasil muito deterioradas. E aí, quando tem um acidente, a culpa de quem é? Do condutor. Ou o condutor estava com sono, ou o condutor foi desatento, ou estava em excesso de velocidade, ou deixou de ligar a seta, ou deixou de fazer isso. Esse é o grande erro. Na prevenção de acidentes também, no passado, era assim. 90% dos acidentes eram classificados como ato inseguro, quando depois a gente descobriu que é o contrário, 90% não eram atos inseguros, eram ambientes inseguros. Mesma coisa acontece com os acidentes de trânsito. Enquanto se culpar o condutor pelo acidente do trânsito, nós vamos continuar a ter esse número astronômico de acidentados e mortos. Nós temos que atentar para melhoria dos veículos, melhoria das vias e, óbvio, também controlar os nossos condutores. Então, é muito importante essa pergunta, porque se não fizermos isso, em breve nós vamos chegar a 25% de todos os acidentes do trabalho ocorrerem no trânsito ou no trajeto. O Xerique, tem uma pergunta do Michael Genassini. Ele pergunta sobre a NR4. A gente sabe que ela está estagnada, ela não foi revisada e trata do SESMIT, né? Não, ela foi revisada. Ela foi revisada. O CONFEA, eu participei da comissão do CONFEA, que produziu uma proposta a pedido do antigo Ministério do Trabalho. Nós nos reunimos lá em Brasília diversas vezes. Ano passado, produzimos uma minuta de proposta de NR4, foi levada, foi muito bem aceita lá pelos componentes da CTPP, mas não avançou ainda. Por que não avançou? O governo queria, eu não sei se ainda vai continuar querendo, que os SESMIT possam ser terceirizados. E eu costumo dizer que a terceirização do SESMIT é o fim da engenharia de segurança. Então, você vai ter um engenheiro de segurança responsável por 30 SESMIT e vai ter outros profissionais fazendo os serviços e vai ter um engenheiro responsável por aquilo. Se acabar a obrigatoriedade do SESMIT ser próprio da empresa, a engenharia de segurança vai declinar e, com certeza, os acidentes vão aumentar. Então, o que nós propomos é, de jeito nenhum, que o SESMIT possa ser terceirizado, mas que a gente não precise ter 4 grupos de risco. Pelo contrário, que a gente tenha só 2 grupos de risco. Hoje são 4 grupos de risco pela NR4, quadro 2, para você definir o número de profissionais que vão compor o SESMIT. Então, você teria empresas de pequeno e médio porte e empresas grandes, e quantidade de empregados. E, com isso, você teria o aumento de profissionais do SESMIT. Hoje, você precisa ter um técnico de segurança, de acordo com o grau de risco da empresa, a partir de 50. Engenheiros de segurança, para a empresa de grau de risco 3, a partir de 500 empregados. Que empresa no Brasil hoje tem 500 empregados? Quantas empresas temos hoje com grau de risco alto com 500 empregados? Pouquíssimas empresas. Só existe hoje SESMIT em 1,87% das empresas, das 4,5 milhões de empresas, só 1,87% tem SESMIT. E quando eu digo SESMIT, eu digo um técnico de segurança. Então, a nossa ideia é que o SESMIT pudesse ser a partir de 20 empregados. Pelo menos o técnico de segurança, que hoje é 50, ele começasse a partir de 20. E com isso a gente poderia realmente ter um investimento maior, mas você ia ter uma melhoria das condições desses ambientes de trabalho. Agora, engenheiro de segurança a partir de 500, não tem emprego, não tem mercado de trabalho para a gente, colegas. Aí já tem outras categorias profissionais que querem entrar também, tem os psicólogos do trabalho, tem a assistência social do trabalho. São 37 categorias, são 37 categorias que querem fazer parte do SESMIT. Semana passada, o Cláudio, que é membro da CTPP, discutiu esse assunto e falou para mim, Xerique, tem 37 categorias com projeto de lei tramitando que querem ser membros do SESMIT. Você imagina, você vai ter dentista ocupacional, oftalmologista ocupacional, otorrino ocupacional, psicólogo ocupacional, todas as profissões ocupacionais. Hoje o médico é o médico que faz isso. Se ele precisa de uma profissão
especializada para tratar de uma coisa, ele encaminha. Como a engenharia, se eu tenho um engenheiro de segurança, você precisa de um especialista para fazer um detalhe dentro daquele projeto de melhoria do ambiente, ele contrata, porque a engenharia também, todo mundo quer poder ser engenheiro de segurança, né? Ok. Tem mais uma pergunta do Mosiris Pereira. Ele quer saber sobre a gestão de riscos e a interface com a ISO 45001, que é sobre auditorias internas e externas preventivas. Não sei Isso aí, se... você diz para ele, ele que está nos escutando, Ele está com o vídeo aberto aqui. Tá aqui o PGR, ou o GRO e o PGR, eles seguem a linha da ISO 45000. Então, todo o embasamento do projeto que foi feito é seguindo a linha da ISO 45000. Muito bem. Tem uma questão do Rômulo Sala em relação ao NR35. O que considerar mais crítico quanto aos serviços no setor elétrico e as medidas de controle? Quando a análise de estrutura existe alguma medida mais recente, eficaz, sendo pensada em prática? Quanto à análise da estrutura, eu acho que é aquela questão do drone, né? Que eu falei também, não sei. Eu não entendi direito. Ele falou em NR35, falou risco elétrico, que é na NR10. Mas a relação da NR35, o que é considerado mais crítico quanto aos serviços do setor elétrico e as medidas de controle? E quanto à análise das estruturas, existe alguma medida mais recente e eficaz sendo pensada ou em prática? Hoje a NR10, que é as medidas de controle para os riscos elétricos, ela é uma NR moderna. Ela foi modernizada recentemente, ela traz vários avanços, principalmente aqueles referentes às barreiras de proteção, que nós não tínhamos no passado. Então, hoje, a NR10, ela traz muitos avanços. Infelizmente, ela está sob revisão também. E parece que vão retirar a obrigatoriedade do trabalhos em duplas, né? Porque hoje, quando você vai trabalhar no CEP, que é o serviço de alto risco, né? Que é onde você tem os trabalhadores mais expostos, onde você tem a maioria dos acidentes, hoje você é obrigatório ter 2 trabalhadores quando você vai fazer uma atividade no sistema elétrico de potência. Parece que a revisão da NR10 estava pretendendo retirar essa obrigatoriedade da dupla. Ok, Rômulo. Deixa eu ver se ele seria mais o foco em escalada de estrutura. É isso que ele está... eu perguntei se ele queria complementar a pergunta na questão de escalar a estrutura. Eu sei que nas inspeções de estrutura, se eu puder contribuir, Rômulo, está sendo usado os drones, né? Agora nas partes mais, principalmente de inspeção de estrutura, tal, para não ter esse risco do trabalho em altura, né? Dos riscos de queda, enfim, em áreas elétricas, né? De instalações de redes, essa parte. Acho que seria isso. Pessoal, eu não estou vendo outras perguntas. Alguém gostaria de, talvez, abrir o microfone? Gostaria de fazer uma pergunta diretamente ao professor, ao engenheiro Jacques, aproveitando a vinda dele aqui na nossa sala. Eu tenho uma pergunta que veio para mim privado, prof, no chat. Às vezes a gente mexe ali no linkzinho e daí vem direto para mim. A pergunta eu não sei se fala Maíra ou Mayra, em relação à documentação. Como fazer para nós profissionais conseguirmos ter eficiência, uma vez que temos muito material disponível na internet? Ela pede como filtrar, né, essa questão. O ideal é que você tenha conhecimento das NRs. Né? Você vai lá no site do antigo Ministério do Trabalho e busca as NRs atualizadas. Agora, os materiais, né, que tem na internet, você tem que tomar cuidado, porque às vezes você tem opiniões pessoais, você tem trabalhos
que não são testados, que não são, vamos dizer assim, eu não digo que você vai ter fake news, dificilmente você vai encontrar isso, mas você vai ter muitas opiniões pessoais e que às vezes não te levam a um bom termo. Então, eu sempre digo o seguinte: está na NR, está na norma da BNT, está nas normas ISO, está nas normas da OIT, então você tem que seguir todo esse ordenamento jurídico, né? Você vem lá da OIT, você vem da BNT, você vem do Ministério do Trabalho, você pode ir em legislações ou em normas de entidades especializadas que produzem normativas também, mas nunca use uma tese de mestrado de alguém ou um estudo feito por alguém como a ciência válida, como aquilo sendo garantido. Aquilo pode ser um estudo, uma opinião de uma pessoa. Eu digo isso porque, às vezes, eu me deparo com muitas informações que eu digo, olha, isso dificilmente pode produzir um bom resultado. É uma opinião que algumas pessoas têm. E é muito comum que aconteça isso mesmo. Não é uma coisa, vamos dizer assim, eventual, não. É muito frequente. Todo mundo hoje, com a internet, todo mundo gosta de publicar tudo. Então, não acredite em tudo. Você busque as legislações, os organismos de certificação, como o ISO, como o OIT, para você validar as suas dúvidas. Isso aí, com toda certeza. E acho que para finalizar, o que você acha, Sandra? Tem o Maicon, ele pediu uma dica de livro. É um livro, se você, professor, indicaria um livro seu para eles que estão começando. Então, nós temos as nossas turmas e elas estão em alguns momentos distintos do curso. Então, nós temos os formados, os formandos, né? E 2 turmas em andamento e a que está iniciando agora. Então, a gente tem essas 4 turmas aí em andamento convidadas. Então, se você tivesse uma indicação, acho que foi isso que ele quis dizer. Não, eu tenho, na verdade, 5 livros publicados, né? 5 títulos. Cada um dando ênfase numa coisa mais do que na outra. Então, por exemplo, você tem um que dá muita ênfase no PPP, no perfil profissiográfico, tem outros que dão ênfase no PPRA, outros no PCMAT, outros nos diálogos diários de segurança, e o último que eu publiquei foi a NR12. E eu costumo dizer o seguinte: o livro do PPP ele foi anterior à legislação do perfil profissiográfico. Então, muita coisa que eu já escrevia em 1999, depois veio em 2004, quando surgiu o PPRA. É a mesma coisa para a NR12. Meu livro da NR12 já existia antes de existir a legislação da NR12 e tem muita coisa. Agora, estamos em processo de mudança de todas essas legislações. Algumas normativas, algumas informações estão desatualizadas, porque o que a gente teve de medida provisória, o que a gente teve de legislação nesses últimos 6 meses, foi muita coisa. Mas não precise ter dificuldade de achar o meu livro. É só digitar LTR, que é a editora que publica meus livros, buscar lá por Xerique, ou Jacques Xerique, você vai ver as edições. A maioria se encontra esgotada. Os que não tiverem esgotados, eu acho que tem eletronicamente. Você pode comprar o livro online, é bem barato, e você usa aquele material na sua tela de computador para as suas pesquisas. Xerique, tem uma última pergunta aqui que eu acho que é bem pertinente em função até da pandemia e desse momento que nós estamos vivendo, que é sobre o contágio pela Covid, mesmo quando a empresa não é uma empresa de saúde, né? Qual que é a opinião? Ele quer saber, é o Nicolas Sartori, ele quer saber qual a opinião, a sua opinião sobre a responsabilidade das empresas com relação a isso. Eu até tive um pedido de uma empresa de comércio, que agora quem atende público está sendo obrigatório o uso da máscara, né, para poder não ter essa contaminação.
O doente de Covid-19, se ele estiver em atividade essencial, será caracterizado como acidente de trabalho. Se ele estiver afastado, se ele estiver em casa, aí não. Mas se ele estiver em atividade essencial, a doença Covid-19 será considerada acidente de trabalho. Isso está na legislação e, infelizmente, a gente não sabe o que vai acontecer quando essa estatística explodir. Eu estive falando isso recentemente. Todos esses óbitos que forem de acidentes do trabalho vão impactar do fator acidentário de prevenção, que é o FAP. Então, aqueles que forem comprar o meu livro vão estudar isso lá. Você tem um capítulo lá que trata só disso. O fator acidentário de prevenção, ele impacta em muito o custo do SAT, que é o seguro acidente de trabalho. Então, um óbito vai mandar a empresa lá para a ponta da estatística e aquele SAT dela, que hoje pode ser 1%, 2% ou 3%, vai passar a ser 2%, 4% ou 6%. Isso são milhões na folha de pagamentos da empresa. Por isso que eu digo, a empresa, para poder evitar que seus trabalhadores, mesmo os essenciais, ela tem que adotar medidas preventivas. E mais, se um trabalhador morrer ou se adoentar gravemente, a empresa tem que provar que adotou medidas preventivas, distribuição de máscara, higienização dos ambientes, proteção, isolamento, afastamento. Que se ela não fizer isso, ela ainda vai ser penalizada, civil ou criminalmente, caso ocorra um óbito ou uma doença grave desses trabalhadores, mesmo sendo uma doença pandêmica, mesmo isso afetando. Então, os trabalhadores essenciais não podem usar uma máscara de pano. O trabalhador essencial tem que usar uma máscara apropriada, uma N95 pelo menos. Né? Ele tem que usar um face shield, um protetor facial, ele tem que usar roupas apropriadas. Ele tem que ter higienização dos ambientes, porque caso ocorra uma doença ou um acidente, mesmo que seja de Covid-19, será considerado acidente de trabalho. Está na medida provisória, está na legislação. Tinha saído também, como os acidentes de trânsito tinham saído, mas os juízes mandaram voltar para considerar, mesmo que seja uma doença de pandemia, seja considerado como acidente do trabalho. As doenças, quando caracterizadas, elas têm o título de acidente do trabalho. Inclusive, eu elaborei para essa empresa um modelo de advertência, porque mesmo não sendo essencial, que era um vendedor que estava se negando a usar máscara para atender público. Aí eu falei com o dono da empresa e recomendei que fosse feita uma advertência, inclusive, né? Porque é uma responsabilidade social hoje e que as empresas, mesmo aquelas que não são essenciais, mas que estão com permissão para ficar abertas, precisam estender para os seus colaboradores, porque não pode, né? Ter que é procedimento, né? Sendo determinado pela Organização Mundial da Saúde. Então, a gente precisa atender. Eu recebi outra pergunta agora, mas a gente já está no limite do horário, né? E então, Michele, em nome da instituição, e a gente agradece muito a disponibilidade do professor e do engenheiro Jacques Cheric pela sua relevância como profissional no Brasil e para nós como profissionais é uma referência importante pelas suas publicações, e fica a dica então da LTR, e são livros ótimos que eu recomendo, tá? E ficamos com contato para em outras oportunidades podermos contar com a sua contribuição sempre, né? E parabenizar mais uma vez o seu trabalho social, porque tem que haver um desprendimento muito grande de um profissional para você presidir a Sociedade Brasileira de Engenharia e Segurança, ser conselheiro do CREA, enfim, é uma participação social que cada um de nós tem que despertar também, para nós fazermos, além do nosso trabalho individual e profissional, ter uma contribuição também com a comunidade, enfim, que é o que eu vejo nesse profissional que hoje nos fala com tanta propriedade. Obrigada, em gratidão, Cheric, por estar aqui. Com toda certeza. Nós, eu que agradeço da IMED,
Em nome da IMED, em nome do curso, professora, assim, a gente agradece muito a disponibilidade. Mantemos as portas abertas quando estiver de passagem e permitir, eu sempre convido, né? Quando estiver de passagem e que agora a gente permita, né, tomar um café, por favor, tanto no campus de Passo Fundo como no campus de Porto Alegre, o senhor está convidado para nos conhecer e eu agradeço muito tanto a Pro Sandra, que me ajudou a fazer o contato, como o senhor pela disponibilidade. Eu acho que a gente constrói muito dessa forma. Nos colocando à disposição, eu agradeço também o pessoal que participou em nome de todos nós. E muito boa noite, gente. A gente agradece muito. E até a próxima, né? A gente vai continuar produzindo esses webinars e a gente vai convidando vocês também na sequência. E até para dizer que, além dos alunos do IMED, tem vários alunos que a gente acabou estendendo o convite de outras instituições, profissionais já engenheiros de segurança, alunos do curso técnico de outras instituições. Queria agradecer e dizer que a gente vai disponibilizar a gravação, né, para o prof. Michele no YouTube, e depois a gente compartilha, então, o link para aqueles que não conseguiram assistir, poder também aproveitar esse conteúdo que a gente discutiu aqui. Muito obrigada, tá? E boa noite para vocês. Obrigada, boa noite para todos, obrigado a vocês. Boa noite, tchau, tchau. Boa noite, tchau, tchau.